Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje nós falamos sobre educação, o tema que ocupa o topo das prioridades da população quando pensa no futuro. Entretanto, há uma série de dificuldades ainda para garantir a qualidade nesse acesso ao ensino no país e especialmente pensando na realidade daqueles em regiões mais vulneráveis, as regiões mais empobrecidas do país, onde os indicadores de educação são piores. Como fazer para que essas comunidades, essas famílias tenham condições de frequentar o ensino tão necessário para elas superarem a pobreza? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Recebemos o representante do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, novamente aqui no programa Sociedade Solidária, o professor Antônio Batista. Ele coordena o desenvolvimento de pesquisas dentro do CENPEC, vai compartilhar com a gente a sua experiência dentro desse assunto. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pelo senhor ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante. Seja sempre muito bem-vindo. Sou eu que agradeço, Daniel. O nosso convidado é doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde é professor na área de pós-graduação e tem pós-doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Bom, para começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente, então, por que quando a gente fala sobre educação, deve ter um olhar especial para esses chamados territórios de grande vulnerabilidade, essas regiões mais empobrecidas. A educação não é a mesma para todos? Por que tem um olhar especial para essas áreas? Infelizmente, não. Infelizmente, é um grande ideal que a educação seja igual para todos, né? Não é, o princípio, por exemplo, da matrícula, né, é que as crianças sejam matriculadas no local perto de sua casa. Né? Então, isso praticamente em todo o país ocorre. Você vai, se matricula e um sistema informatizado designa a escola em que você vai ser matriculado de acordo com o seu local de moradia. O pressuposto é o de que todas as escolas têm a mesma qualidade, então pouco importa a escola em que você vai estudar. Infelizmente, as grandes avaliações que são feitas no Brasil, como a Prova Brasil, aqui em São Paulo, o Saresp, a Prova São Paulo, mostram que a qualidade das escolas é muito diferente. Há escolas que oferecem condições mais adequadas para o aprendizado das crianças. Então, a gente tem escolas em que os alunos alcançam uma pontuação muito maior nas provas de leitura, de língua e de matemática, e outras escolas em que as crianças alcançam níveis muito baixos de domínio de leitura e escrita. Ao mesmo tempo, a gente sabe que escolas há grandes índices de reprovação e isso gera uma distorção no nosso vocabulário, é um vocabulário educacional, uma grande distorção idade-série, em que alunos não estão na turma que deveriam estar de acordo com a idade. Eles tiveram a chamada repetência. E que a gente sabe que as pesquisas vêm mostrando que a repetência é um fator muito ruim para a trajetória escolar dos alunos. Ela gera mais repetência, gera menos aprendizado. Então, a gente sabe que a educação brasileira as escolas não oferecem um ensino da mesma qualidade para todos. Agora, para poder resolver esse problema, para onde que nós devemos olhar? São as escolas que são diferentes, dependendo da região, por exemplo, onde elas se encontram, ou essa realidade social, por conta até da origem das crianças, dos jovens, do grau de escolaridade dos seus pais, essa realidade acaba interferindo também no desempenho que essas escolas apresentam? Eu acho que a gente tem de partir antes de falar disso, a gente tem de partir de um pressuposto básico, que é o de que qualquer criança, independente de sua origem social, da escolaridade do seu pai, do bairro em que ela mora, toda criança é capaz de aprender desde que sejam dadas as condições necessárias para esse aprendizado. Então, é um mantra que a gente tem de repetir.
toda criança é capaz de aprender, independente da sua origem social. Isso todas as pesquisas mostram. Não há nada de inerente à criança mais rica, mais pobre, etc., que faça com que elas sejam mais ou menos capazes de aprender. O importante é que sejam garantidas as condições necessárias para que elas aprendam. E as escolas estão olhando para essas condições necessárias de cada criança, de cada realidade? Não só as escolas, como também as políticas educacionais e as políticas de proteção à criança não estão olhando para isso. Uma primeira forma de não olhar para isso é não acreditar que as crianças pobres sejam capazes de aprender. O primeiro fator que faz com que os resultados das crianças mais pobres sejam piores é a descrença na capacidade de as crianças aprenderem. Mas a descrença em quem? Nos professores, por exemplo? Dos próprios professores, das escolas. Há vários estudos que mostram que um primeiro determinante, né, o primeiro condicionante de sucesso das crianças mais pobres é a crença dos próprios professores na capacidade de essas crianças aprenderem. Então é uma mudança cultural também que é necessária. Há uma mudança cultural aí a ser feita, quer dizer, a gente chama disso de efeito Pigmalião. O que quer dizer? Esse é um termo muito interessante. É uma pesquisa muito interessante, que já tem muitos anos, é que aprendem mais aqueles alunos em que o professor acredita mais. Então, quanto mais o professor acredita que o aluno é capaz de aprender, mais os alunos aprendem. E quanto menos o professor acredita que o aluno é capaz de aprender, menos ele aprende. Então, um fator fundamental para que o aluno aprenda é o professor acreditar que o aluno é capaz de aprender. Bom, então entre esses fatores... Infelizmente, há uma crença generalizada de que as crianças pobres não são capazes de aprender. E elas são capazes de aprender. O problema é que nós precisamos de fazer com que essas crianças tenham as condições necessárias, além da crença, né, em sua capacidade, as condições necessárias para que aprendam. Bom, o senhor já considerou uma primeira proposta, que é a de pensar nas políticas intersetoriais nas comunidades onde essas escolas estão. E nós falamos sobre outras propostas no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco continua esse bate-papo com o professor Antônio Batista, representante do SEMPEC. O Sociedade Solidária já volta.